respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e resposta a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Padre assassinado por defender os sem terras. Religioso coordenador da CPT na região do Pico do Papagaio, Josimo Moraes Tavares, foi assassinado a 10 de maio de 1986 na sede da CPT em Imperatriz, Maranhão. Subia as escadas do prédio da diocese quando o pistoleiro Geraldo Rodrigues da Costa chamou-o e deu-lhe 2 tiros. Um deles entrou pelas costas e saiu no peito. Josimo era vigário de São Sebastião do Tocantins, tinha 34 anos e sua vida era um rosário de perseguições, violências e ameaças. Em 10 de agosto de 1985, depois sobre a violência na 10ª Assembleia Anual da CPT de Goiânia, denunciou fazendeiros que foram fechando o cerco em torno dele. Seu assassinato teve como mandantes Osmar Teodoro da Silva, o Nenê, vereador pelo PMDB em São Sebastião do Tocantins, Wilson Nunes Cardoso e Arlindo Gomes da Silva. O pistoleiro Geraldo, então com 31 anos, ourives de profissão, mas já tendo sido preso uma vez por assalto à mão armada, conta em seu interrogatório que, no início de abril, achando-se imperatriz, veio a conhecer Nenê, através de seu amigo Wilson. Geraldo teve um segundo encontro com eles num bar na localidade de Quatro Bocas, em que estava presente também o açougueiro pernambucano Arlindo Gomes da Silva. Conversaram sobre as atividades do padre Josimo e atribuíram a ele a responsabilidade por invasão de terras e por uma emboscada que os poceiros teriam armado contra o fazendeiro José Palmério. Nesse encontro, regada a cerveja, ficou acertada a morte do padre pelo preço de 20 mil cruzeiros. Em 15 de abril, Geraldo e Wilson foram para Augustinópolis, onde Nenê informou a eles que o padre estava na cidade, consertando seu jipe numa oficina mecânica. Os dois ficaram espreitando Josimo até às 20 horas, quando o padre saiu da cidade e se dirigiu a Axixá, em Goiás. Os pistoleiros seguiram Josimo, que viajava só, e, cerca de 10 quilômetros depois, na estrada deserta, ultrapassaram o jipe do padre e Geraldo disparou 5 tiros da sua pistola Taurus calibre 7,65 contra ele. No dia seguinte, Geraldo informou a Nenê que Josimo escapara do atentado e dele recebeu 5 mil cruzeiros. Ele já havia recebido 600 cruzeiros anteriormente. O resto viria depois da morte. Geraldo então viajou para Goiânia com sua mulher e os 3 filhos menores. E Josimo, comentando o atentado, afirmou: o que sofria é uma demonstração da decisão política de grileiros e fazendeiros da região de impedir uma mínima realização do Plano Nacional de Reforma Agrária. Em 7 de maio, perto do povoado de Buriti, município de São Sebastião do Tocantins, foi morto Sebastião Teodoro da Silva, vulgo Donda, irmão de Osmar Silva. A morte foi atribuída aos poceiros da fazenda Novo Mundo, no município de Araguatins, em Goiás. Mas Omar, revoltado, entendeu que o autor intelectual da emboscada foi Padre Josimo. Então ele se encontrou de novo com o pistoleiro Geraldo e afirmou que a partir daquele momento, o assassinato do padre seria pago com 50 mil cruzeiros. De fato, Josimo foi morto 3 dias depois. Eis a descrição do crime no depoimento do assassino. Quando o padre Josimo iniciou a subida da escada, que dá acesso ao escritório, o acusado chamou e, quando ele se virou para atender o chamado, vislumbrou o saque da arma do acusado e apressou os passos subindo a escada. O acusado fez disparar sua arma 2 vezes, acertando no padre pelas costas. No mesmo dia da morte de Josimo, a UDR inaugurava sua sede em Imperatriz. No enterro do padre compareceram cerca de 3 mil lavradores, 10 bispos, 58 padres, além do então ministro da Reforma Agrária, Nelson Ribeiro. Imagens de Imperatriz.
Para que se possa entender melhor o contexto em que aconteceu o crime, é necessário recorrer a essa visão de Imperatriz trazida ao tribunal pelo advogado José Carlos Castro. Imperatriz, banhada pelo rio Tocantins, é a mais importante cidade maranhense localizada logo ao lado do Bico do Papagaio, na região formada pelos territórios fronteiriços do estado de Goiás, Pará e Maranhão, na confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Cidade bem plantada, contando com alvissareira praça de negócios, Imperatriz é também uma cidade contraditória. Enquanto prospera com um surto de desenvolvimento, é a segunda cidade do Maranhão, com 250 mil habitantes, é marcada por uma onda de criminalidade crescente, que atingiu mais de 30 mulheres, dezenas de trabalhadores rurais nos últimos anos, e atua como eixo de violência organizada, através de verdadeiros sindicatos do crime. Também é a Imperatriz, que controla praticamente o garimpo da Serra Pelada, no Pará, e outros em regiões próximas. A cidade situa-se num eixo rodoviário movimentado, que, em poucos anos, mudou a feição do lugar e de seu povo. A sede do ouro dos garimpos ninguém está imune. Juízes, promotores, médicos, advogados, homens de negócios, comerciantes, trabalhadores, etc. Todos vivem a febril ilusão do garimpo, onde possuem cotas nos barrancos em exploração e todos os dias ficam ansiosos para conhecer o resultado da faina dos formigas ou meia-praças que trabalham diretamente nos garimpos. É a sedução lúdica do ouro. Nesse contexto, Imperatriz representa a própria contradição entre a opulência de poucos e a miséria de muitos. É a região do Bico do Papagaio, cuja extensão territorial é quase a mesma do estado do Alagoas, mergulhada num interminável conflito pela posse da terra, marcado para morrer. O padre sofreu um primeiro atentado em 15 de abril. Ele sabia que estava marcado para morrer, e ainda em abril de 1986, durante o Tribunal da Terra realizado em Belém, ele entregou aos presentes uma carta-denúncia em que deixava transparecer sua preocupação com o crescimento da violência dos latifundiários, com a condição de vida do homem do campo e com a total impunidade de criminosos e mandantes. Alguns trechos da carta de Josimo. Entendo que esse atentado se impõe dentro do contexto social da região, em seu aspecto de luta pela posse das terras. Os lavradores do Bico do Papagaio, vindos de vários estados do Brasil, há muitos anos estão enfrentando, sob risco de vida, a violência das grilagens e do roubo de terras. O que sofri é, pois, a demonstração objetiva, inquebrantável, da vontade e da precisão política de grileiros e da parte dos fazendeiros da região para impedir uma mínima realização do Plano Nacional da Reforma Agrária do governo Sarney, de modo que esse atentado é a concretização das inúmeras ameaças de morte que vinham recaindo sobre mim há vários meses. Ameaças vindas da parte de fazendeiros e políticos, através de comentários de boca em boca e mesmo de artigos de revistas, reuniões e discursos políticos. Apesar de tudo, quero e vou continuar a mesma luta, tentando unir a necessidade de paz à missão cristã de se criar um mundo fraterno e justo a partir dos empobrecidos e oprimidos. Testemunhas. A primeira testemunha do caso foi Pedro Luiz Dalcero, advogado da Comissão Pastoral da Terra, companheiro de Padre Josimo. Uma vez, começou Pedro, um ex-colega de faculdade me perguntou o que eu via na região do Bico do Papagaio. Respondi que lá eu tomei consciência de por que o Brasil é considerado um país de terceiro mundo. Estamos entre os maiores índices de miséria, de subnutrição e de ignorância neste planeta. Quanto às ameaças que Josimo vinha sofrendo, o importante é que se registre que tudo foi amplamente denunciado. Não só a imprensa denunciou, mas o secretário de Segurança Pública de Goiás foi avisado. O secretário de Justiça do Estado, o governador do Estado, o presidente da República. E, no entanto, nada se fez para barrar a mão do pistoleiro, para demonstrar a articulação que culminou com sua morte. Se pretendemos julgar o latifúndio, que está sempre de mãos dadas com o poder político, é importante que se ressalte a omissão do poder público neste caso. O pistoleiro revelou mais culpados e ninguém quis ouvi-los. Sei que vou ser punido, reconheço o crime que cometi, mas não quero cumprir pena sozinho. Existem outras pessoas envolvidas. Eu fui acusado e fui usado pelos fazendeiros para ser o bode expiatório. O pistoleiro Geraldo da Costa foi reinquirido em 12 de setembro de 1986, quando já estava em curso a instrução criminal de seu processo. Eis como está seu depoimento no processo. Desejo acrescentar o seguinte, que além dos senhores Osmar Teodoro da Silva e Wilson e dos já citados anteriormente, existem outros mandantes do crime, sendo eles Geraldo Paulo Vieira, vulgo No, Paulo Teodoro da Silva e um senhor que conhece apenas por Deca. Deixou de citar os mesmos em virtude de, ao chegar preso nessa delegacia, ter encontrado com Geraldo Paulo Vieira, que lhe pediu que não os denunciasse, pois ele, Geraldo Vieira, estava preso, mas ia sair e então lhe daria a importância de 100 mil cruzeiros para pagar o advogado e ser solto. Essa proposta foi também endossada por um advogado que se encontrava conversando com Geraldo Vieira, que lhe repetiu a mesma coisa.
Pistoleiro Geraldo Costa esclareceu ainda que Paulo Vieira, o Nó, Osmar e ainda Adailson, filho de Geraldo Paulo, que trabalha na Emater de Goiás, foram as primeiras pessoas que o procuraram propondo matar Josimo, tendo combinado o preço de 20 mil cruzeiros. Mas após a morte do irmão deles, conhecido como Donda, o preço aumentou para 50 mil cruzeiros. É estranho que este novo depoimento, que aumentou o número de mandantes, não teve nenhuma repercussão no processo. Ninguém foi ouvido ou intimado. Isso fica mais estranho ainda com relação a Geraldo Vieira, contra o qual as acusações eram de tal ordem que poderiam justificar a decretação de sua prisão preventiva. Assistente de acusação recusado. Por causa de todas essas artimanhas que corriam ao longo do processo, o advogado Pedro Luiz Dalcero tentou se habilitar no processo como assistente de acusação, um procedimento comum da legislação brasileira. Ele tinha procuração da mãe de Josimo, Dona Olinda Moraes Tavares, mas minha habilitação foi recusada, diz ele. Fomos impedidos de atuar no processo crime, em que tentaríamos levantar o resto das confissões do pistoleiro, definir quem eram realmente os outros mandantes. Essa atuação foi barrada pelo Poder Judiciário de Imperatriz. Jacques Alfonsin perguntou a Pedro Luiz quais os motivos levavam a polícia a não prender os implicados. Ele respondeu que normalmente o aparelho policial fica satisfeito apenas com a prisão do pistoleiro, ignorando o resto. Neste caso, como houve muita repercussão, tivemos o pistoleiro preso, respondeu o advogado. Mas há muitos outros em que nem se chega a isso. Entre os anos de 1982 e 1986, foram assassinados 66 peões e lavradores só na comarca de Conceição do Araguaia. Mas não há, sobre essas mortes, nenhum inquérito policial instaurado. Muitos Josimos são assassinados todos os dias nesse país. O caso de Josimo só teve essa repercussão porque ele era padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Segunda testemunha. Ameaças comuns. A segunda testemunha foi a freira Lourdes Lúcia Goy, que vive no Bico do Papagaio há 7 anos e trabalhou com Josimo durante 5. Ela chegou a ser presa junto com ele. Josimo foi para São Sebastião em 1983, uma região, segundo Lourdes, cheia de conflitos e perseguições de trabalhadores. Trabalhávamos juntos aos trabalhadores de lá e percebíamos de perto a insegurança das mulheres, homens e crianças despejados da terra, com muita violência. Suas casas eram queimadas. Josimo mesmo pisou pelas cinzas de mais de 100 casas destruídas pelos assassinos da polícia militar, por fazendeiros, pelo Getati e pelo Poder Oficial da Justiça. Josimo viu de perto trabalhadores torturados pela PM, Polícia Federal, Getati e por pistoleiros. Ele viu a fome do povo isolado e indefeso no Bico do Papagaio e tentou demonstrar ao Brasil e ao mundo a violência que acontecia lá. Defendeu sempre. Acreditava que a classe trabalhadora pudesse transformar a nação e conquistar ao menos o direito à reforma agrária para dar pão às suas famílias e a todos os brasileiros. Segundo Lourdes, Josimo tentou negociar com as autoridades, conversou com técnicos do Ministério da Reforma Agrária, foi a Brasília, levou trabalhadores, mas não conseguiu nada de concreto em termos de desapropriação de terra. Ele foi acusado e preso, prossegue a freira. Eu também estive presa com ele durante 6 dias. Fomos injustamente acusados de sermos implicados na morte de um fazendeiro e uma fazendeira. Respondemos à intimação militar e judicial. Mesmo assim, ele não se acovardou e nem quis recuar dessa luta. Deu testemunha de fé e coragem. Acreditava que uma sociedade nova, justa e igualitária pudesse acontecer no meio do povo brasileiro. Lourdes testemunha que as ameaças ao padre eram constantes. Eu mesma vi o subtenente de Buriti falar em público que um dia iria atravessar a cabeça de Josimo com uma bala. Fui visitada pelo tenente Miranda e pelo tenente Menezes em junho de 1985. Eles disseram que tomássemos cuidado, pois éramos processados. Eles estiveram com Josimo no mesmo dia e disseram que ele também estava ameaçado. O Josimo também foi ameaçado pela TFP, através de um artigo na revista da TFP, e também acusado publicamente pela Associação Rural dos Fazendeiros de Augustinópolis. Na véspera de sua morte, em Buriti, onde eu moro, eu mesmo passei em frente à casa de Deca, irmão de Neném, um outro dos acusados, e vi muitas pessoas na casa e carros na rua. Josimo também viu. Começou depois a vazar de dentro daquela casa a notícia de que o padre seria morto. Ali estava sendo combinada a morte dele, que deveria ser naquela noite ou no dia seguinte. Ajoelhados e expulsos. Em seguida foi a vez de Erilda Balduino de Souza, advogada, moradora em Brasília, conselheira da OAB, e que, a pedido da Comissão de Justiça e Paz, defendeu Josimo e Lourdes no processo em que eram acusados de estimular a morte do fazendeiro.
Josimo e Lourdes foram denunciados como autores intelectuais de uma emboscada em que morreu um fazendeiro e sua mulher, disse Erilda. Nesse processo, seus nomes aparecem citados por alto. Era uma prova fragilíssima, mas mesmo assim eles foram denunciados e presos. Na mesma ocasião foram presos mais 6 trabalhadores. Assistiu ao interrogatório e o juiz perguntou ao padre se ele negava ser o mandante do crime e a que atribuía a emboscada que matou os fazendeiros. Resposta de Josimo: Senhor juiz, o que deu causa a essa reação foi a extrema violência com que foi feito o despejo da fazenda Canário. O oficial de justiça chegou de manhã acompanhado da PM, que pegou os poceiros, tirou-os de suas casas, fez-os ajoelhar no chão e ficaram um dia inteiro ajoelhados vendo queimar suas casas e plantações. É inadmissível que um homem veja tanta violência, não possa ter respondido a essa mesma violência com violência. Não sei se estes poceiros foram autores do crime porque não tenho nenhum conhecimento dele. Erilda contou também que o mesmo sargento que tinha feito a diligência tinha colocado os poceiros o dia inteiro de joelhos, sem água ou comida. Transitava livremente dentro do fórum. E o poceiro Lourenço confirmou: eu estava com muita sede, minha mulher chorando pedia água, e eles não deram. Foi esse sargento aí quem fez isso. A advogada pediu o relaxamento da prisão. O padre e a freira saíram dias depois, mas os poceiros ficaram detidos por cerca de 60 dias. O processo parou, mas Lourdes continua indiciada como autora intelectual do crime. A advogada contou ainda que disse ao padre que iria instruí-lo e defendê-lo, mas não queria intervir em seus valores e sua ideologia. Ele respondeu que fazia um trabalho de evangelização, não tinha compromisso com nenhuma corrente no sentido de promover a luta armada, que era o que o juiz queria que se extraísse dele. União acusa: o morto é culpado da própria morte. Um dos fatos mais incríveis no caso de Josimo aconteceu bem depois de sua morte, e dá bem à medida da posição do governo brasileiro diante dos conflitos no campo. O advogado Luiz Eduardo Greenhalgh patrocinou uma ação de responsabilidade civil contra a União e o Estado de Goiás em nome da mãe de Josimo. Afinal, a União havia sido informada das ameaças que ele sofria e, afinal, na jurisprudência brasileira, já há casos como o de Vladimir Herzog, morto em São Paulo, em que a União foi responsabilizada pela morte e a viúva conseguiu algum ressarcimento pela perda. A resposta dos advogados oficiais foi exemplar. Em primeiro lugar, a União afirma que não é responsável pela morte. Em segundo lugar, asseguram que o responsável do padre Josimo é o próprio padre, que, em atitude provocadora, recalcitrante e reincidente, afrontou os poderes constituídos no município e no estado de Goiás, para adentrar num gesto de provocação e culminar com seu próprio assassinato. Não foi vingança. O advogado Luiz Fernando Freitas Santos falou sobre tentativas que se fizeram de vincular a morte de Josimo a uma vingança. Comentou-se e ainda se comenta, disse ele, que a vingança teria sido o móvel do crime. É que um pouco antes da morte de Josimo, um dos irmãos de Guiomar e Osmar havia sido assassinado. O padre teria sido o incentivador deste crime e, por causa dele, teria sido morto. A versão foi encampada pelo superintendente da Polícia Federal, o delegado Romeu Tuma, e consta de uma reportagem da revista Isso É, citada pelo juiz ao decretar a prisão preventiva. Essa versão não convence, sobretudo porque, antes desse crime, Josimo já havia sido vítima de outro atentado, cometido pelo mesmo pistoleiro que o matou. A morte de Josimo já estava contratada, foi apenas uma questão de tempo. A tentativa de fazer crer que o padre era homem violento também esbarra na realidade. O padre, quando foi assassinado, não portava nenhuma arma. Levava apenas sua fé e seu desejo de ver transformada a ingrata sorte de milhares de brasileiros sem terra, sem casa, sem comida. Direito à vida e à subsistência. O advogado Belisário dos Santos Júnior afirmou que o direito penal brasileiro ainda é hoje muito comprometido com a punição do sujeito, com o conceito de retribuição individual de uma pena corporal. Assim, ele se aplica apenas ao indivíduo. Este conceito de responsabilidade penal se revela muito frágil para a criminalidade moderna, para a criminalidade econômica e para o que se poderia chamar de criminalidade agrária. Como todo mundo sabe que há muitos crimes que são cometidos por interesses claros de empresas brasileiras e multinacionais, até quando nós vamos continuar punindo apenas os geraldos, os porteiros, os gerentes? Quando chegaremos ao verdadeiro culpado? Segundo Belisário, no tribunal, o governo brasileiro seria um dos réus. O governo responde também pela ausência de uma política de desarmamento das milícias particulares que existem no Bico do Papagaio. Os fazendeiros locais armam seus jagunços para perseguir os poceiros e o governo não se preocupa em desarmar essas milícias.
No Rio Grande do Sul, houve até uma convocação aberta para o armamento dessas milícias e não houve nenhuma medida oficial em contrário. A Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, reunida em Genebra em sua 43ª sessão, em fevereiro de 1987, deliberou condenar o governo brasileiro por omissão em face das centenas de assassinatos de lideranças populares no campo. No processo instaurado na ONU, o governo brasileiro nem se defendeu. Por isso, o advogado conclui que é preciso repensar o nosso direito penal de modo a permitir que sejam julgadas e condenadas também as pessoas morais e jurídicas, que muitas vezes estão por trás dos atos individuais. Repensar o direito à vida também é igualmente urgente. O direito à vida não é simplesmente o direito a esperar a morte. O direito à vida é igual ao direito à subsistência, com dignidade. Por isso, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos da ONU não tutela o direito à propriedade. O direito à propriedade é subsidiário. Ele acompanha e deve ser subalterno ao direito à vida. A toga e a beca cobertas de lama. O criminalista Evaristo de Moraes Filho, ao ler o processo do caso Josimo, lembrou do romance de Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Sabia-se que o padre ia ser morto por estar contrariando interesses poderosos. Sabia-se quem iria financiar o assassinato. Sabia-se que o autor seria um pistoleiro de aluguel de tocaia ou a traição. Não se sabe a hora, o local e o dia do assassinato. Mas a hora, o dia e o local revelaram a certeza da impunidade por parte do executor e dos mandantes. Aconteceu no meio da rua, ao sol do meio-dia. O promotor, na denúncia, continuou Evaristo, diz que a morte do padre era inevitável. Seus dias estavam contados e contados há muito, desde que ele se lançou na defesa do sem terra, desde que resolveu dedicar sua vida à causa dos que lutam para a sobrevivência. Ele estava condenado a desistir ou morrer. Primeiro foi a tentativa de usar um instrumental do Estado para intimidá-lo. O padre foi envolvido em pelo menos 2 ações penais, uma por crime de danos e outra por uma fantasiosa autoria intelectual de um duplo homicídio. A denúncia foi feita contra Dona Lourdes e o padre é inepta, mas mesmo assim foi recebida. O juiz decretou a prisão preventiva e eles foram para a cadeia. Agora o padre morreu, o processo foi condenado às prateleiras empoeiradas. O processo só tinha um objetivo: intimidar o padre Josimo. Agora não é mais preciso intimidá-lo. Não havia outro meio, a não ser a morte, para deter aquele homem. Evaristo aponta também que a perseguição ao padre era tão evidente que o pedreiro Antônio Nunes de Oliveira revelou que o pistoleiro seguia o padre quase ostensivamente, há mais de uma semana. Só a polícia não viu ou não quis ver. Constata dolorosamente o criminalista que talvez a atuação mais lamentável nesse processo tenha sido de alguns advogados. A classe de advogados é heterogênea. Não se discute o direito de os advogados defenderem os poderosos que venham a solicitar seus serviços, mas alguns advogados vão um pouco além do cumprimento do dever de defender. Na época do autoritarismo, vimos bacharéis, assessores jurídicos e até juízes terem uma conduta omissa e até cooperarem com o esmagamento dos direitos individuais e humanos. Alguns bacharéis na ditadura enlamearam a toga e a beca. Neste caso, prosseguiu, alguns advogados agiram de modo lastimável. Um advogado participou do trato feito entre o pistoleiro e o fazendeiro, para que o pistoleiro, em troca de receber proteção jurídica e dinheiro, deixasse de acusar o fazendeiro. E um outro advogado tentou subornar um PM para que desse fuga ao pistoleiro. Este fato foi denunciado ao juiz e, diante disso, o advogado do pistoleiro renunciou ao mandato. Este fato exige providências da ordem dos advogados. O sacrifício e o martírio deste padre não podem ter sido em vão, conclui o advogado. Este sangue tem que ser a semente de alguma coisa. Não podemos ficar nos discursos como estes que estamos fazendo aqui. Alguma providência tem que frutificar desse julgamento, sob a pena disso tudo se transformar em um mero espetáculo oratório. Advogados populares mortos. Se por um lado a intervenção de Evaristo de Moraes Filho denunciou os advogados que se aliam aos poderosos, por outro lado o advogado Arthur Lavigny mostrou que cerca de 600 advogados populares que defendiam poceiros foram mortos no Brasil até hoje. Não pretendemos nessa fala, disse ele, de modo nenhum levar aos representantes dos sindicatos e das comunidades aqui presentes tão somente a constatação daquilo que eles vivem no seu cotidiano. Nenhum advogado ou jurista poderá dizer a um líder sindical, trabalhador rural ou a um sem-terra sobre a intensidade do drama que eles próprios vivem diariamente em seu local de trabalho ou residência. Assim, essa nossa reunião só terá sentido se nos propusermos o compromisso de denunciar o rosário de mentiras e cinismos que presenciamos nos processos de Josimo, o que poderia sensibilizar o poder público verdadeiramente à opinião pública. Através de sua mobilização é que podemos tentar alguma evolução na redemocratização de nossa sociedade.
Qualquer profissional de direito que tenha um mínimo de intimidade no manuseio do processo percebe, pois salta aos olhos, que estão tentando esconder a verdade e, com isso, evitar que os assassinos sejam punidos. Que eles façam isso é um lugar comum em nossa sociedade, mas que façam isso sem que a opinião pública tome conhecimento de maneira clara é demais. Finalmente, o advogado Herman Baeta informou que hoje o único homem preso pela morte do padre é o pistoleiro Geraldo da Costa. Os outros estão ou foragidos ou não foram denunciados pelo promotor de Imperatriz. No dia 20 de abril de 1988, um júri formado por 4 homens e 3 mulheres, depois de mais de 14 horas de sessão, condenou o pistoleiro Geraldo a 18 anos e 6 meses de prisão pela morte de Josimo. Os mandantes, apesar de citados nominalmente por Geraldo, não foram sequer levados a julgamento. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.